A economia é uma ferramenta política, e diante do cenário tenso entre Brasil e Estados Unidos, ela entra como lance final da partida, abalando as estruturas nacionais. O começo dessa ebulição se deu na cúpula dos BRICS, sediada no Rio de Janeiro entre os dias 6 e 7 de julho de 2025. A ascensão dessa suposta ordem multipolar, que não deu as caras nem no colapso sombrio da União Soviética, volta para assombrar um mundo cada vez mais mergulhado no caos. Mas, como somos todos filhos de Policarpo Quaresma, aqueles que deveriam comparecer não o fizeram. O enfraquecimento do bloco fica claro quando nós analisamos a reunião e vemos que apenas 5 dos 11 integrantes compareceram, sendo que duas das mais importantes figuras não foram, Xi Jinping e Putin. O líder chinês alegou uma interferência de agenda, ainda que ele tenha vindo em todas as reuniões das cúpulas desde que assumiu o poder em 2012. Em contrapartida, ele enviou o primeiro-ministro Li Qiang para representá-lo. Putin, por outro lado, corre o risco de ser preso ao viajar a países signatários do Tribunal Penal Internacional, como é o caso do Brasil, mas enviou Sergei Lavrov. Além disso, o enfraquecimento do bloco fica claro quando nós vemos que, dos 6 novos países membros do bloco, apenas Etiópia e Indonésia enviaram seus chefes de Estado. Todos os outros enviaram algum tipo de representante legal. Por outro lado, o Irã também tem a justificativa de que estava no conflito ali no período com Israel. Mas ainda assim os outros não apresentaram uma justificativa exatamente válida. A China aparece sempre como uma mestra da dissimulação. E Trump, sabendo disso, logo que assumiu, procurou declarar abertamente uma guerra comercial contra o país, mais ou menos como ele fez no primeiro mandato, mas dessa vez de uma forma mais intensa. Contudo, com um pouco de diálogo e paciência, a situação logo se resolveu, ao menos até o presente momento. Então, obviamente, os chineses não iam querer lutar mais uma vez contra os americanos. Por isso Xi Jinping não compareceu. Não foi por uma questão de agenda, até porque a reunião já estava marcada, mas foi com o objetivo diplomático de evitar um conflito contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos, tendo consciência da ausência do Xi Jinping e também do Putin, procurou usar isso com a cúpula dos BRICS como se fosse uma afronta aos Estados Unidos. Então eles prontamente instauraram uma tarifa de 10% a todos os países que se alinhassem às políticas anti-americanas. Nesse caso, as políticas anti-americanas são todas aquelas que favorecerem os BRICS. E nesse caso, o Brasil que sediou a cúpula, logo nesse ano, acaba sendo o país que consideravelmente vai ser o mais afetado. Tendo o Brasil em mira e sabendo o quão importante ele é no cenário internacional, como forma de articulação política, o Trump ele virou seus olhos para o Bolsonaro, que ele considera seu aliado e já declarou inúmeras vezes essa aliança. E ele definiu que ele não deveria ser acusado do que quer que o STF ache que o Bolsonaro tenha feito ou deixado de fazer. E afirmou categoricamente que ele não é culpado de nada. E, no dia 9 de julho, anunciou tarifas de 50% sobre a exportação brasileira para os Estados Unidos. Como estamos falando sobre geopolítica, Trump sabia do enfraquecimento da cúpula dos BRICS. Ele sabe que o Putin não pode ir a qualquer lugar, não pode ir a alguns vários países, e ao mesmo tempo ele sabia que o Xi Jinping não ia arriscar mais uma guerra comercial contra os Estados Unidos, principalmente quando ele demonstrou que continuaria caso a China não recuasse. Então, nesse sentido, buscando um aliado, até para reforçar, para enfraquecer os BRICS e fortalecer os Estados Unidos, ele voltou os olhos dele para o Bolsonaro. Então, os Estados Unidos nesse momento ele precisa de um aliado no mundo que começa cada vez mais a beirar o colapso. Então, nós temos aqui, no contexto internacional, o reinício de alguns conflitos antigos, como Irã e Israel, mesmo que já tenha se resolvido, pelo menos parcialmente. Temos outros que são, em alguns momentos, são pouco comentados, como a Índia e o Paquistão, a guerra civil na Somália e até os Houthis no Iêmen. Então, nesse sentido, os Estados Unidos está numa posição central em que ele vai ter que decidir se ele vai continuar buscando essa política de ser a polícia do mundo, ou ao menos alegando ser a polícia do mundo, ou se ele vai abrir cada vez mais espaço para a China. Então, agora ele tem que lutar contra a ascensão chinesa, ao menos é o que Washington mostra estar tentando fazer. Assim, a China vem sendo claramente uma ameaça cada vez maior para os Estados Unidos. De forma que, em contramão do que os amantes dela dizem, ela não quer uma ordem multipolar, mas apenas tomar o lugar dos Estados Unidos. Uma defesa cada vez mais recorrente de uma ordem multipolar, principalmente por parte dos membros dos BRICS, é defesa essa que na verdade acaba sendo uma defesa disfarçada da unidade chinesa. Os Estados Unidos acabam buscando o contrário. Então eles buscam reforçar o seu próprio poder contra os tentáculos chineses, que cada vez mais se aproximam dos Estados Unidos.
Por isso, assim sendo, é tão indispensável uma aliança com o Brasil. É claro que não só com o Brasil, mas com outros países. Mas falando especificamente aqui sobre o contexto do nosso país. Claro, o Trump não quer o Brasil do Lula, mas sim o Brasil do Bolsonaro ou de algum outro líder que seja capaz de agradar minimamente os norte-americanos. A tarifa, assim sendo, é uma forma não só de demonstrar como os EUA vão atuar eventualmente numa guerra econômica contra a China, como já vem demonstrando faz tempo, mas de buscar minar o apoio chinês. E principalmente o apoio aqui dentro dos partidos que são principalmente os partidos de esquerda que apoiam a China. Assim sendo, as tarifas elas acabam ocorrendo porque outros países membros dos BRICS não seriam bons o suficiente para serem atingidos pelas tarifas. A Índia, por um lado, ela é uma grande aliada dos Estados Unidos, principalmente na questão da Caxemira, do Nepal, que é um contraponto à questão chinesa, e também nos polos tecnológicos. A China acaba sendo o verdadeiro alvo, mas uma guerra econômica dessa forma, extremamente direta, ela causaria grandes estragos a ambos os lados. Contudo, os Estados Unidos provavelmente, pelo menos ao que a postura do Trump e da China indicam, os Estados Unidos acabariam sendo fortalecidos ainda que fossem afetados. Nesse caso, outros países como a África do Sul, eles vivem, por exemplo, né, ela vive momentos violentos internamente, e os Estados Unidos estão mais do que dispostos a ajudá-los. A África do Sul é um país que historicamente apoiou os Estados Unidos, foi apoiada pelos Estados Unidos, enfim. A Rússia está num conflito com a Ucrânia já há muito tempo, e é uma guerra que parece não acabar nunca, e que ela desgasta tanto os europeus quanto os russos, e também, é claro, os norte-americanos. Então, acaba sobrando só o Brasil de relevante, um inimigo político, uma necessidade de reafirmar o poder dos Estados Unidos, um recado para todos aqueles que tentarem desafiar os Estados Unidos. Olha, nesse caso, os Estados Unidos, eles, claro, vão perder com as tarifas, mas definitivamente o Brasil vai perder muito mais. Analisando um pouco mais os dados, segundo o Atlas, em 2023, o Brasil representou 2,22% das exportações dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos representaram 10,03% das exportações do Brasil. Então, agora eu mostro um gráfico comparativo da participação das exportações de produtos do Brasil em relação aos Estados Unidos. Então, na linha laranja, mostra a porcentagem das exportações para os Estados Unidos em relação às exportações brasileiras totais. Em azul, a porcentagem das exportações brasileiras para os Estados Unidos em relação às importações americanas totais. Bom, olhando o gráfico, é claro que ele fala por si só. No setor de produtos, que é o que nós estamos analisando, o Brasil destina entre 10 a 13% de sua exportação para os Estados Unidos todos os anos. Mas para os americanos, isso representa algo em torno de pouco mais de 1% das importações totais. Ou seja, 10% contra 1%. Obviamente, o Brasil tem muito mais a perder do que os Estados Unidos. Por isso, o Trump está fazendo esse jogo. Não obstante, esse segundo gráfico reforça a ideia principal. Em azul, a porcentagem das exportações brasileiras que vêm dos Estados Unidos. Em laranja, a porcentagem que o ZEU exporta no total para o Brasil. A participação do ZEU na pauta importadora brasileira gira em torno de 21,14%. Claro, estamos aqui falando apenas dos produtos. Enquanto representa em média apenas 2,39% das exportações americanas. Então, é claro o que está acontecendo aqui. Nós estamos arriscando uma luta contra um adversário que ele é muito mais forte, que terá consequências claramente menores do que as nossas. Que não só exportamos apenas algo entre 10 a 13% do total apenas para os Estados Unidos, mas também importamos cerca de 21,14% somente deles. Fato é que, pela análise do gráfico, nós podemos ver que o Brasil está lentamente deixando de depender dos Estados Unidos. Claro, nós tivemos ali um pico entre 2016 e 2019 e depois uma queda, então nós estamos voltando mais ou menos a patamares de 2015, mas já mostra, de certa forma, uma melhora nesse sentido. Contudo, essa melhora é meio relativa, porque ela não representa uma diversificação da nossa atuação, mas sim que nós estamos sendo cada vez mais captados pela China. Então, nesse contexto, no dia 13 de julho, nosso amado governo federal lançou a maravilhosa campanha Brasil Soberano. Mas, para entender um pouco mais dela, nós vamos ter que voltar um pouco mais. Então, na COP30 desse ano, nosso super capacitado presidente relembrou as promessas feitas em COPs anteriores, que prometiam entre 100 milhões a 300 bilhões de dólares para a preservação. Claro que isso seria no âmbito nacional, mas boa parte desses recursos seriam para a Amazônia. Só que no caso, essas promessas não foram cumpridas. E agora, nessa nova COP, ele pediu 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Voltando um pouco mais para entender essa questão do Brasil soberano, em agosto de 2022, quando ele ainda era candidato à presidência da República, ele declarou que ele queria preservar a Amazônia
com ajuda internacional, mas sem renunciar à soberania. Então, agora voltando para o presente e para o pedido dele na COP30, ele quer enfiar 1,3 trilhão de dólares, boa parte disso será para a Amazônia, então na Amazônia, e ele realmente quer que algum trouxa acredite piamente que ele não quer internacionalizar a Amazônia, mas agora ele quer defender nossa tão amada soberania. Essa ação do governo federal, ela soa muito mais como uma tentativa de se salvar do que de fato uma preocupação com o nosso país, uma preocupação com a nossa soberania, uma preocupação com o bem-estar do brasileiro em geral. Não, o PT quer apenas se perpetuar no poder. Continuando a história, no dia 14 de julho, o governo brasileiro regulamentou a lei da reciprocidade. Então essa lei, ela basicamente permite que, no caso das decisões comerciais dos Estados Unidos, o governo brasileiro pode responder de igual para igual. Então, como os Estados Unidos eles declararam a tarifa de 50%, o Brasil, teoricamente, poderia fazer a mesma coisa. Então, no dia 15 de julho, com base na seção 301 da Lei Comercial dos Estados Unidos, o governo Trump iniciou uma investigação contra o Brasil. Claro, essa investigação ela tem como principal objetivo buscar uma forma de garantir a continuidade das tarifas, porque o Trump ele sabe que ele também tem que agir de uma forma política, então não adianta apenas ele ameaçar, ele tem que ter um contexto para fazer isso. Então, segundo o escritório dos representantes de comércio dos Estados Unidos, a ação busca investigar supostas práticas comerciais ilegais no Brasil em relação ao país. Na investigação, o governo norte-americano citou o PIX e a 25 de março como exemplos de práticas que estariam prejudicando a economia dos Estados Unidos. Não que a 25 de março seja capaz de produzir supercomputadores com capacidade de operar mísseis ICBM e atingir as principais cidades norte-americanas em questão de minutos, ou mesmo superar a produção norte-americana e quem sabe a chinesa e se tornar a maior exportadora de bugigangas que o mundo já viu. É nítido o que foi discutido aqui no vídeo. O governo dos Estados Unidos quer um culpado a todo custo para atacar indiretamente a China. Continuando analisando o que está acontecendo nos últimos dias, no dia 17 de julho, Trump mandou uma carta para o Bolsonaro. E Lula, com certeza com ciúmes, fez valer as ações do governo federal para controlar as tarifas de 50% dos produtos brasileiros. Então, basicamente, ele usou a lei da reciprocidade. E ele classificou a medida de Trump como uma chantagem inaceitável. Só que esse ciúme vai acabar custando muito caro para o nosso país. Voltando agora um pouco para a análise de dados, segue aqui agora o gráfico do preço do dólar entre o começo do ano e o meio do ano agora, julho. Como é possível ver, o dólar ele claramente estava diminuindo de valor, pelo menos em relação ao entre o começo da análise e o final da análise. Claro, teve ali um pequeno salto ali, mais ou menos em março, mas é algo que é mais pontual. Mas a queda do dólar ela está principalmente atrelada à política da taxa de juros do Banco Central. Então, já faz muito tempo, né, que o Banco Central ele vem aumentando a taxa de juros, mas agora ela chegou em 15 pontos percentuais e aparentemente vai se manter nesse patamar. Então, o dólar ele acaba sendo um reflexo disso. Contudo, por mais que o governo esteja aumentando a taxa de juros, o que causaria uma diminuição do dólar, a gente pode ver que agora lentamente o dólar ele começa a subir. Esse outro gráfico destaca apenas o período de julho. Então, desde o começo de julho até agora o final do mês. Então a gente é capaz de acompanhar por esse gráfico todo o mês de julho e ver como de fato o dólar está voltando a subir. E isso principalmente por conta da rixa entre o Trump e o governo brasileiro. Ou seja, ainda com a política de juros altos, que segundo Portman e outros não é para conter a inflação, mas todo mundo finge que acredita, o dólar voltou a subir, principalmente por conta do aumento do risco de se investir no Brasil. Logo, o problema não se refere apenas ao desgaste da pauta exportadora e importadora brasileira, mas no próprio dólar, indicando uma fuga de investimentos e atolando ainda mais o país. Nos últimos dias, houve novamente um aumento dos conflitos entre o governo brasileiro e o governo americano. Dessa vez, Trump sancionou a Lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes. Basicamente, a Lei Magnitsky é uma legislação dos Estados Unidos que permite ao governo sancionar indivíduos estrangeiros envolvidos em violações graves de direitos humanos ou corrupção significativa. Então, ela autoriza medidas como congelamento de bens e ativos nos Estados Unidos, proibição de entrada no país e restrição a qualquer transação com o sistema financeiro americano. O ministro minimizou a Lei Magnitsky e disse que ele vai ignorar as sanções. Além disso,
Ele disse que isso seria uma tentativa de intimidação e ingerência política, afirmando que uma organização criminosa busca submeter o STF a interesses estrangeiros. Os outros ministros do STF não se pronunciaram sobre a Lei Magnitsky. Então, isso só reforça que a ameaça que o Trump queria fazer ele conseguiu. Ele foi capaz de, ao menos por hora, desarticular o governo brasileiro. No jogo dos grandes, o Brasil é apenas um peão, sendo sacrificado para que algum dos lados melhore sua posição. Nesse contexto, ou os Estados Unidos ou a China irão se fortalecer enquanto o nosso país é descartado. No final do mandato, o PT terá cumprido 18 anos no poder, 18 anos de corrupção e destruição do nosso país. Esse mesmo país que agora ele quer que seja soberano, enquanto vende nossa Amazônia para os estrangeiros e nos joga no colo da China. De soberano, o Brasil infelizmente não tem nada.